Meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando, protegendo, dando um dia muito poderoso na presença do Senhor. Estamos aí em 2 Crônicas, hoje o nosso capítulo, o capítulo 8. Vimos ontem o capítulo 7, um capítulo um pouco mais conhecido em tudo aquilo que Salomão faz, na oração de Salomão, na resposta de Salomão. E agora no capítulo 8, nós percebemos algumas situações. Ao ler o capítulo 8, veio à minha mente Mateus 6,33, né, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né, serão abençoadas. Lembrando que quando Salomão ora ao Senhor, ele pede sabedoria. Ele pede ao Senhor sabedoria. E Deus dá a ele, promete que dará a ele sabedoria, mas também riquezas. E a partir do versículo do capítulo 8, né, versículo do capítulo 8, nós vamos ver essas coisas concretizando. O templo, né, o texto começa depois de 20 anos durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio. Então ele constrói, e a gente percebe que ao término dessa construção, ele começa a expansão, ele começa a expandir, ele começa a tomar posse no território que o rei de Irão o deu, ele começa, né, que Irão, né, o deu, né, ele começa a conquistar outras cidades, a guerrear com outras cidades, a fazer agora algumas alianças, quando ele exige dessa filha de Faraó, que ele tira, né, da cidade de Davi, da casa de Davi, e traz para um outro palácio. Nós percebemos mais uma vez ele avançando, ele crescendo em questão política, em questão financeira, em questão de respeito. Então, Salomão, quando casa com todas as mulheres que muita gente vai citar, não é simplesmente que ele era tão somente um ser depravado. Não, mas foi muitas vezes uma estratégia de guerra. Tudo bem que essa estratégia de guerra foi a sua falência, foi o que realmente o prejudicou. Mas muitas dessas mulheres que ele casa muito mais com aliança. E aqui nós começamos vendo ele fazer isso. Ele começa nesse processo, começa a esquecer daquilo que Deus havia prometido e tenta agora buscar com as suas próprias mãos. E ele começa então a ter resultados sobre isso. Ele começa com tanto que o texto começa que ele terminou, né, o templo do Senhor, né, ele termina o templo do Senhor durante 20 anos. Ele fica construindo o templo de Deus e o seu palácio. Quando nós vamos para o último versículo, vai dizer que ali que ele recebe muito ouro, né? Ele recebe muito ouro, ele recebe uma ajuda marítima para conquistar, para avançar. Então nós percebemos isso, mas mesmo Crônicas não tem, a gente já disse isso, Crônicas não tem a visão de mostrar as falhas dos homens de Deus, mas ele traz uma história mais sucinta daquilo que Deus fez, de como Deus agiu. E aqui, no capítulo 8, na vida de Salomão, nós vamos ver isso. Primeiro, ele se ocupa a construir aquilo que havia sido proposto, que era o templo do Senhor, que era realmente a casa de Deus, aquilo a qual era um sonho de seu pai. Percebe que ele mantém os cultos segundo os princípios de Moisés, segundo também aquilo que as escalas a qual seu pai havia feito, né, as diretrizes a qual Davi havia feito. Então ele preserva tudo isso. Então, o que me chama muita atenção é isso, é que, em primeiro lugar, Salomão se preocupa em fazer as coisas de Deus. Em primeiro lugar, ele se preocupa em agir segundo Deus estava fazendo, aquilo que Deus queria. E depois ele começa a buscar, como é que eu posso dizer, a buscar riquezas. Nós vemos aqui também um lampejo da graça de Deus. Sempre a gente vê a graça de Deus em todas as questões, mas nós vemos a graça de Deus porque mesmo ele falhando, mesmo ele fazendo essas alianças com mulheres estrangeiras, com países estrangeiros, que não era o desejo de Deus, Deus ainda continua com ele, Deus ainda continua abençoando, Deus continua guardando. Isso não é merecimento, isso é tão somente fruto da graça de Deus, fruto do que Deus é, do que Deus pensa. Nós precisamos pensar muito nisso, mas podemos tirar essa conclusão, essa visão de Salomão em relação a isso, que primeiro ele se ocupa com as coisas de Deus. Depois a gente vai ter algumas questões que ele faz, mas em segundo lugar, depois disso feito, depois disso já determinado, isso já sendo caminhado, que ele começa então a olhar para si mesmo. Lembrando mais uma vez, olha de uma forma como não deveria, mas podemos aprender com essa questão. Primeiro Deus, primeiro o Senhor. Ele é a primícia, é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que move. Então que possamos pensar nisso com calma, avaliar isso com calma e perguntar para nós mesmos, quem está em primeiro lugar? Aquilo que Deus tem colocado na minha vida para fazer tem se tornado prioridade? Eu tenho se preocupado com as minhas questões,
para depois buscar as questões de Deus. Que possamos pensar nisso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.